Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice. E nesse episódio a gente vai falar sobre trabalhar em casal, os desafios de empreender numa empresa familiar e vários outros assuntos muito legais aí a respeito de negócios, crescimento de empresas. Fica com a gente, eu vou te apresentar os meus convidados. Eu tô aqui com a Alice Salazar, que além de ser maquiadora, empresária, influenciadora digital, é minha amiga. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte importante. E o Michael, que é o esposo dela, que cuida de todos os bastidores, da parte de gestão do negócio. E eu fiz questão de receber os dois aqui, porque muita gente só conhece a Alice. Mas por trás de uma grande mulher sempre tem um grande homem também. E o Michael, ele cuida da gestão, e se não fosse isso, provavelmente a Alice não poderia fazer todas as outras coisas incríveis que ela faz. E eu tô aqui também com uma outra convidada que tem participado de alguns episódios comigo, que é uma mulher incrível, eu vou apresentar pra você já, que é a Amanda. Já eu te apresento com cuidado. Então vamos começar essa conversa aqui. Alice, conta pra mim como é que começou o empreendedorismo na sua vida, porque você começou como maquiadora, certo? Uhum. Eu comecei como maquiadora na RBS TV, que é afiliada da Globo em Porto Alegre. Isso foi, meu Deus, tinha 23 anos, hoje eu tô com 38, então faz muito tempo, não sei nem que ano era. Aí trabalhei 5 anos lá, e aí no último ano foi que eu criei meu blog. E aí, logo o blog, em um ano, mais ou menos, o blog começou eu comecei a fazer vídeos e tutoriais para o YouTube, daí o blog começou a se movimentar, a me dar um retorno financeiro. E aí que eu larguei esse emprego eu acho que foi a primeira vez que eu empreendi, né? Que eu fui autônoma, digamos assim, acho que dá para dizer isso. E aí comecei a dar cursos por todo o Brasil e logo em seguida eu já montei a minha linha de maquiagens. Sempre foi um sonho meu, eu disse, eu tenho que ter uma linha de maquiagens, eu quero isso, quero deixar isso para os meus netos. Então é uma coisa que eu quero muito. Então a gente começou a conversar sobre ela em 2011 e a gente lançou em 2012. Peraí, só pra dar uma pausa rapidinho. Que eu acho muito legal isso, porque você já tinha aquele comichão do empreendedorismo. Você era funcionária, mas dentro de você já tinha essa visão de que um dia você ia ter sua linha de maquiagens. Total, sempre foi um sonho, desde sempre. E eu tive a sorte que meus irmãos entraram de sócios comigo. Um dia que a gente estava jantando, eles não moravam, né? Na época eu morava em Porto Alegre, eles não moravam lá. Então a gente se juntou naquele dia para jantar e eu digo, eu vou montar uma linha de maquiagem. Se quiserem entrar comigo, vamos. Eu entro contigo. E daí entraram e estamos aí até hoje. Ou seja, vocês são sócios ainda, é literalmente uma empresa familiar que começou do jantar com muitos negócios. Exatamente. Exatamente isso. E quando você começou, você já era casada com o Michael ou vocês se conheceram depois? Como é que foi isso? Não, toda essa história aí foi mais ou menos em 2010, daí 2011 a linha, 2012 lançamos e 2013... 2012, né, não? Final de 2012, início de 2013. Geralmente as mulheres reclamam que os homens não lembram das datas, Alice. Começou a namorar início de 2013. A gente começou a namorar em início de 2013 e ela tava decolando na carreira, assim, tava naquele auge de... na época não existia... A internet praticamente era mato, como a gente gostava de dizer, né? Então ela começou a ser muito requisitada, já tinha viajado o Brasil inteiro dando cursos e a gente começou a namorar. Ali naquele momento tu já estava sendo chamada para Ana Maria Braga, né? Tu foi já estava famosa já. Não era famosa, mas mais conhecida, porque eu cheguei num momento que ninguém fazia isso, sabe? Sim. Muito poucas no Brasil faziam. E isso óbvio que eu tenho meu mérito, né, de diferencial, de ser espontânea e tudo, da mulher me enxergar como amiga, didática para maquiagem também, mas mérito de ser pioneira, né, de ver, esse é o meu mérito maior hoje em dia, eu acho, assim, eu considero. Muito bom, mas continua a história então, e aí? Não, e aí nesse momento eu sou publicitário, né, de formação e tenho uma especialização em marketing e branding. Aí a Alice olhou pra você e falou, eu vou investir nesse rapaz. Ele pode ser uma boa aquisição pros meus negócios. Eu não, acho que não, acho que foi muito orgânico o negócio, assim, foi bem legal, assim, porque... Não, deixa que eu conto essa parte, senão fica constrangido. Conta a tua parte. Não, foi assim, ó. É que ele começou a me ajudar muito, a palpitar muito, a dar muitas opiniões, e eram opiniões da profissão dele.
Então é diferente se ele fosse, sei lá, um engenheiro e tivesse me palpitando, Sei. tipo, umas coisas nada a ver. E eu comecei a ver que ele era muito necessário. E aí chegou um dia que ele morava em Curitiba e eu em Porto Alegre. Não era bom mercado pra mim em Curitiba, nem pra ele em Porto Alegre. Daí eu disse, amor, vamos embora pra São Paulo, nós dois, se tu quiser. Se tu for parceiro e se nada der certo, a gente volta e começa tudo de novo. Eu quero ir pra São Paulo, larga a tua agência que tu tá e vamos trabalhar comigo. Se tu for parceiro, a gente vai. E ele no outro dia respondeu, vamos. E um mês a gente tava aqui. Olha só que legal. Mas o que foi legal, assim, porque eu trabalhei como publicitário no mercado corporativo, né, durante 15 anos praticamente, e com a formação em branding, né, trabalhando muito criação de marcas, né, crescimento de marcas, desenvolvimento de marcas. E quando eu comecei a namorar a Alice, eu fiquei de canto, assim, olhando tudo aquilo que estava acontecendo. Ela estava fazendo cursos, ela estava com um canal no YouTube, ela foi chamada para televisão e ela estava lançando um livro. E naquilo ali eu via que ela estava com uma estrutura muito caseira, assim, sabe? O irmão ajudando, a melhor amiga ali fazendo agenda. E deu um estalo assim, gente, essa mulher é uma marca. Porque ela já tinha marca de cosméticos também, já em desenvolvimento, já tinha lançado alguns primeiros produtos. Vamos fazer um estudo profissional como uma marca. Alice é uma marca com uma influência em uma marca. Isso em 2013, né? Então eu chamei uma especialista de branding que trabalhou comigo, que eu tinha muita confiança assim em pesquisa. E ela entrou para fazer uma pesquisa naquele momento, assim, análise de concorrência, análise SWOT, todos aqueles pontos que a gente estuda no branding, no marketing, na gestão. Entramos com planejamento, com produção em série, né? Então aqui a gente está num estúdio maravilhoso aqui, então a gente sabe que a parte de criação de conteúdos, ela precisa também ser escalada. Sim. Então a gente começou, eu via que ela abria a câmera, ela fazia aquilo ali tudo. A gente começou a pensar, não, isso é um trabalho profissional, vamos organizar isso e trazer equipes. Então a gente trouxe assessoria de imprensa, todo um pessoal para dar apoio e suporte na parte de conteúdo. A gente fazia as análises, monitoramentos, isso em 2013. Ou seja, sabe? Pioneira mesmo, desbravando o mercado e pensando nesse segmento em alguma coisa que ninguém mais estava fazendo. E essa pessoa que ele trouxe, Patrícia Carneiro, até... É bom dar os créditos, né, Patrícia? Dar os créditos, ela foi muito importante, ela trouxe essa pesquisa e como ela mergulhou para fazer a pesquisa, ela começou a responder alguns trabalhos que chegavam e aí ela acabou se tornando a minha empresária na época, entendeu? Entendi. Então foi muito bom, ela fez muito bem essa parte por um tempo, mas daí quando a gente se mudou para São Paulo, não... Aí o Michael assumiu, aí foi diferente. Mas então foi uma contribuição maravilhosa, assim. Tipo, eu dava uns cursos, assim, eu me lembro, até vamos falar de valores, assim, eu cobrava R$2.000 por turma, era super cansativo, 3 horas e meia. Aí ela transformou aquilo numa palestra que eu cobrava 8.000 e ia lá em 1 hora eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava num fim de semana inteiro trabalhando, entendeu? Entendi. Ah, muito legal. Ou seja, vocês foram profissionalizando o negócio e perceberam logo. E você já tinha percebido isso? Já tinha dado esse estalo para você? Ou você foi percebendo isso com a abordagem do Michael e os pitacos que ele foi dando e que depois foi te abrindo os olhos? Eu já percebia porque eu tava me dando um retorno financeiro. Porra, eu saí de um salário de R$600 para ganhar 30 mil por mês dando curso. Entendeu? De maquiagem. Então eu via, bom, isso aqui tem uma mina de ouro atrás disso aqui. Então, mas daí quando o Michael entrou, ele começou a profissionalizar e mudou completamente. Aí me deu um conforto, assim, porque nessa época eu ganhava bastante, trabalhava, era um estresse, era tudo, tipo, muito caseiro, muito pouco profissional. E ele entrou e hoje em dia a gente tem essa faminha no mercado de sermos muito profissionais. Eu já peguei, inclusive, muitos publis, muitos trabalhos que outras blogueiras nem responderam. Não deram então, nem a gente retorno, não deram nem retorno para a marca. Então, olha só como eu tenho como eu consigo, com o pioneirismo, com o profissionalismo dentro de uma profissão que não é vista tão
ainda como profissão, Sim. ter diferencial ainda, entende? Não, eu acho sensacional. Primeiro, a visão que você teve. Segundo, o quanto você progrediu, né? Porque não sei se você conhece a Alice, mas hoje eles têm franquias, eles têm vários negócios dentro do negócio e começou como a maioria dos empresários começam, que é com um ofício. Ela era maquiadora, tinha uma profissão. E se ela se visse como uma maquiadora e não como uma empresária, ela estaria até hoje preocupada em encher a agenda de maquiagens, né? Então, ela estaria ali com o tempo dela limitado, ela estaria com um ganho limitado e talvez ela estivesse muito satisfeita, cobrando muito bem pela hora do trabalho dela, teria alcançado sucesso e fama e tudo mais, mas ela não poderia ir além disso. E uma das coisas que eu sempre falo, e acho que a sua história ela é incrível nesse sentido, da importância da gente pensar que não existe profissional liberal. Eu sou dono de um negócio. Se eu estou preocupada em encher minha agenda, se eu estou preocupada em ter a agenda cheia, eu estou me limitando, porque o meu ganho está limitado a quanto eu consigo cobrar. E por mais que eu cresça, tem um limite. E o número de horas que eu consigo trabalhar, que com o tempo a gente quer ganhar mais e trabalhar menos, e não ter que trabalhar 12 horas por dia para poder fazer um ganho. Então, acho que começa muito bem sobre esse aspecto. O segundo mérito de vocês é a profissionalização. Pô, eu comecei um negócio, já vi essa possibilidade de empreender, mas aí eu vou profissionalizar tudo isso e investir como se eu tivesse realmente um negócio grande. Na época não era um negócio grande, né? Era um negócio pequenininho, embrionário. Muito maior do que a maioria das pessoas já tinha dentro do seu segmento. Mas vocês fizeram o negócio se tornar um negócio muito grande. Bom, aí vamos lá. Michael veio, começou a trabalhar, vocês combinaram que ele ia ser o seu empresário, ele ia cuidar do negócio. E como é que foi esse início de vocês juntos, assim, como casal, morando juntos numa outra cidade e empreendendo juntos, com muitos projetos legais lá, mas ao mesmo tempo a convivência como casal, o empenho no negócio que está começando, quais foram as coisas boas e os atritos, conta os podres pra gente. Os perrengues, Os né? perrengues. Não, eu acho que tem uma questão muito interessante aí nessa coisa da profissionalização lá em 2013, assim, sabe? Que a gente começou mesmo, e a gente não tava morando junto, a gente foi morar junto em 2015, né? Então, de 2013, 2014 foram anos da profissionalização. E aí tem um Que erro essa que a gente... pessoa que a gente falou estava no controle. Então, assim, quando a gente chegou lá em meados de 2015, eram praticamente 10 empresas em volta da Alice fazendo toda essa função, né? Era advogado, era, enfim, assessoria de imprensa, empresa de, enfim, eventos, tudo. Então, era muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente cometeu um erro aí. Isso é uma coisa... Ao mesmo tempo que a gente profissionalizou, que a gente cresceu, que a gente fez uma produção em escala, em série, ou seja, eu levava a Alice para Curitiba uma vez por mês, ela gravava todos os vídeos do canal lá, num estúdio lindíssimo, com painel e tudo, e nesse momento a gente cometeu o erro. Por quê? A Alice fazia vídeos caseiros na casa dela, conectada com a audiência linda, e falava da novela. E aí a gente... Não, agora a gente consegue fazer mais vídeos, a gente consegue fazer planejamento dos vídeos. Só que assim, a gente pensou que a gente estava na televisão. A gente contratou o melhor estúdio, o melhor cenário, né? A Alice super bem maquiada, a equipe maquiada. 2 câmeras, ela só tinha uma. E ali, lógico, foi no momento que a Alice atingiu o primeiro 1 milhão de seguidores, né? Porque teve frequência, teve uma visão de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente sentiu, cara, distanciou da audiência, sabe? Desconectou. Mas isso foi mais um sentimento do que em números, né, amor? Porque Não, se a gente for olhar os números dessa época, eram muito bons. Vídeo de visualizações e tudo, sabe? Você saiu de um negócio caseiro e de um lugar que você tinha uma audiência limitada, você foi pra televisão, literalmente. Mas a gente viu também que o YouTube... Hoje, isso dá muitas voltas, né? Isso é um gráfico, assim, louco, né? Porque, vai e volta. Aí teve um momento que era muito caseiro, aí o pessoal começou a se profissionalizar, depois isso perdeu a graça e começou a ficar muito frio. Aí agora todo mundo foi pro estúdio tá bonito, muito depois cíclico, voltou. né? Deixa eu já te apresentar, então, pro pessoal aqui, pra Amanda poder participar da conversa aqui. Ela tá aqui esperando a gente falar junto. A Amanda, ela é uma especialista em gerar conexões, negócios, através de network estratégico. E ela tem vários projetos voltados para mulheres, projetos educativos, projetos sociais. Então, é muito legal agregar a Amanda aqui nessa conversa, porque, embora a gente não seja casal, não mesmo, mas ela também trabalha com muitas mulheres, ela tem a versão das mulheres aí, em trabalhar em família, os desafios, dificuldades, muitas vezes familiares.
E aí a gente vai falar sobre isso já nessa conversa. Então, bem-vinda à conversa, Amanda. Obrigada mais uma vez o convite, Carol. E tá sendo um prazer aqui com a Alice. Eu tô aqui, né, ouvindo tudo, porque ele é um pouco de gestão e a Carol me conheceu nessa época, né? Eu sou uma pessoa que venho de bastidor, muito acho que o que ele faz. E hoje faço mais o que a Alice faz, porém, conhecendo os dois, ele falou muito de brand, né? Que é um ponto, que viu a Alice como uma marca. Inclusive, eu tenho uma mentoria que chama Seja Você a Marca, que é a pessoa entender que ela é a marca do negócio, qualquer pessoa é. Então, obrigada mais uma vez o convite para complementar aqui a mesa. Bom, e aí, voltando então para o foco que a gente estava conversando, vocês enxergaram, profissionalizaram, aí vocês entraram, mas vocês não me contaram os podres ainda, e vocês não vão fugir, eu tô esperando. Eu tava fazendo essa volta porque foi importante esse ponto. A gente olhou assim, tá tudo muito bom, mas tá desconectado com a audiência. E aí foi nesse momento que a gente viu que também tava com uma equipe pesada, e não tava pesando assim, em termos de valores, mas era muita gente. Cada um com uma opinião diferente, Cada um com uma visão opinião, diferente, um enfoque diferente. E eu tava em Curitiba, com uma agência que eu tava lá também de gestor numa agência e tudo. Digo, gente, eu posso fazer isso tudo que eles... Muitas coisas que aqui essas empresas estão fazendo, eu posso fazer. E a Alice me convidou, vamos pra São Paulo, vamos morar junto. Daí ele foi fazer curso de foto, de filme, de tudo. Daí ele ia fazer isso tudo. Eu fui fazer coisas que eu sempre fui da área de gestão. Daí eu fui pra parte artística, né? Como fotografia, vídeos. Mas a gente se deu conta, não, vamos voltar um passo atrás para mostrar a Alice em casa, né? Então vamos para uma casa, vamos para um apartamento, vamos decorar o apartamento, vamos fazer um estúdio lá dentro e vamos fazer com que as pessoas convivam com essa Alice na vida real, em casa, humana. E aí a gente meio que dá aquele downsizing, né? De diminuir a estrutura, mas para trazer mais conteúdo. Legal. E aí, nesse primeiro momento, eu começo a gravar ela e com aquela cabeça do profissionalismo, com 2, 3 câmeras. Sei. E bota ali... Tudo muito complexo. Tudo complexo, Nossa. assim. Alice no estúdio de casa que a gente montou. E eu com uma câmera, 2, assim, fazendo o papel que todo mundo tá fazendo aqui. Um só. Mas aí a Alice começava a fazer os vídeos. E aí veio o segundo erro. Ela falava comigo e não com a audiência. Entendi. Ela tentava me Assim, agradar e não é. Assim, ó, ele ficava no celular, né? Porque daí ele posicionava as câmeras e ficava no celular. E aí eu me maquiando, eu pensava assim... Se ele não Não era nem isso, eu nem queria. Se ele não tá prestando atenção, quem tá prestando atenção em mim? Quem vai Muito boa. Não, mas eu pensava assim, ai meu Deus, tá muito chato isso, tem que terminar rápido. Isso tudo no meu cérebro, né? Eu não falava. Mas, e aí eu interagia com ele e elas começaram a ficar com ciúmes, as seguidoras. Ai, agora tem um estranho na nossa relação, assim. E aí, isso foi um tempo a gente gravando assim, o canal tava lindo. Eu olho hoje em dia os trabalhos, dá um orgulho de gente, que trabalho lindo que a gente fez. A gente mudava o cenário todas as vezes, todos os vídeos, fazia temático, tudo, bababá. E aí, quando eu me dei conta que eu tava gravando pra ele, eu digo, amor, nós vamos agora comprar uma câmera de foco automático e tu vai zarpar daqui. Porque a minha relação é com elas. Eu quero, tipo, é isso, é uma câmera, eu quero... Tipo, tu aperta no REC e sai, sabe? Papo de Porque mulher. é papo de mulher, é maquiagem, é besteira, eu quero levar o tempo que eu quiser. Entende? Aí nesse momento E a foi gente comprou ótimo uma pra ele, câmera. porque ele Ficou também liberado pra fazer outras coisas. perdia um super tempo ali, que ele podia estar fazendo outras coisas, que é o que ele faz hoje. Ali atrás, assim, meio esperando, né? Nossa, então as coisas custam, né? A gente a dar o toque, mas a gente tem que ter uma inteligência pra olhar as coisas como pra observar. Porque daí e ela tentar. começou a olhar a câmera, né? Fazer aquela câmera, uma câmera boa, profissional também, mas ela é de alto foco e ela enxergava ali. Então ela voltou ali, aqui tá a minha seguidora, eu tô falando com ela. Sei com quem eu tô falando, ela sabe com quem tá falando. E eu fechava a porta e Entendi. ali a mágica acontecia. Mas esse estalo dela, pra mim, é uma dos pontos fortes dela, assim, né? Da coragem, assim, sabe? Vamos lá comprar uma câmera. Cara, uma câmera de 5, 6 pau, assim, Sim. sabe? Coisa Vamos fazer o investimento, porque vamos vai lá, valer a vamos investir, eu pena. quero. Vamos pra São Paulo. Quero lançar um produto, eu quero fazer isso aqui. Ela é a mulher da coragem, assim. Ela, no meio da confusão, da correria, do caos, ela vai, não, eu quero fazer isso. Isso é muito legal.
E aí eu me viro pra fazer acontecer. E aí, você vai lá e realiza os sonhos dela. Mas vocês não tiveram nenhum tipo de atrito? Foram só flores, assim? Foi tudo certo? Não, mas isso, até chegar em tudo isso, muito ajuste, muito ajuste. Eu chamo de ajuste, porque são ajustes mesmo. Maior dificuldade é o tempo de cada pessoa. Isso vocês devem ver na vida de vocês, normal, com namorados ou cônjuges, ou sei lá, parceiros. Tipo assim, ó, eu levantava com vontade de gravar, eu disse, amor, vamos gravar agora. Dele, não, só vim terminar um negócio aqui. Aí tava no computador, aí perdi o meu timing de gravar. E ele, então agora vamos. Eu digo, não, agora não tô mais. E era um negócio que tinha que ser ou naquela hora ou nenhuma, sabe? E ele também, ele às vezes estava concentrado ali. Inclusive a gente teve mais um ato de coragem, se mudou de casa na pandemia pra trabalhar em estúdios diferentes, porque na nossa casa outra era um quarto só pra gravação e pro trabalho dele. Então não, a gente não pode ficar mais assim. Foi mais uma coisa que a gente teve essa visão. Eu quero me sentar e gravar, eu quero deixar um estúdio pronto pra eu não precisar de ti, pra eu poder apertar no rec, tchau, sabe? Porque se eu tiver que esperar ele, todo o ritmo dele, não dá pra mim. Muito bom. Não dá pra mim, não dá pra ninguém. Ritmo de trabalho, um estilo diferente e tal. Aí eu vou pedir apoio da Amanda aqui, porque muitas vezes a mulher, ela tem essa coisa do empreendedorismo, né? E que eu vejo no seu caso, que você já tinha isso do empreendedorismo, e às vezes o homem, ele é um freio de mão. Não são todos os homens que são como o Michael. Inclusive, porque muitas vezes... E eu não quero ser machista, eu não sou feminista, tá? Eu defendo os homens e as mulheres, eu defendo... Pessoas. Todo mundo tem a oportunidade de crescer, de empreender, etc. Mas muitas vezes as mulheres reclamam disso, né? De que o homem, ao invés de ser parceiro, de apoiar, quando ele vê a mulher fazendo sucesso, às vezes ele, ao invés de incentivar, ele acaba diminuindo esse ímpeto, às vezes por ciúme, às vezes por sentir que pode ser diminuído como provedor. E quando não existe isso, né? Quando os dois trabalham juntos, mesmo que o outro tenha outra profissão, você começou ajudando a Alice, tinha outra profissão, e vocês foram somando até que vocês vieram a trabalhar juntos. Isso eu acho que é maior ativo dele, a maior vantagem. Assim, ele me apoia em tudo. Isso é muito Se bom. ele vê que eu tô triste por alguma coisa, o negócio não foi bem tal... Gente, ele é muito positivo, me levanta demais, assim. Se ele me ver chorando por alguma polêmica, ele fica doido. Ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer pra isso? Agora mexendo comigo? Ele fica louco. Isso é muito legal. E ele, toda a vida apoiando tudo, né, amor? Sempre, eu não sei, eu sou obrigada a achar que tu é muito bem resolvido com trabalhar comigo, porque, não sei. Minha carteira de trabalho, eu sou funcionário dela. Olha só. Declaração aqui, ela falando. Pois é. Mas, gente, Mas ele manda tudo em mim. Ele tudo! Você deixa ele mandar Nossa você. Tá Senhora. vendo? É uma troca bem Cara, ele é muito controlador, ele é muito organizado. Sim, então, ele te organiza. se não quiser ir, se não for pro jeito dele, não vai. Entendeu? Uma coisa que eu falo muito, relacionamento, que a gente quando usa a palavra relacionamento parece que é só relacionamento a dois casal. Relacionamento, network, é tudo, viver é a arte de se relacionar, né? E eu falo relacionamento, ou você puxa a corda ou soltam sua corda, né? Se eu tô aqui junto, eu quero que você venha junto comigo, então segura na corda e vamos. Mas tem os relacionamentos que ele te olha na corda e te solta, então você tem que saber escolher. Isso. É quando você fala, e esse é um dos maiores desafios, por isso a colocação da Carol aí, num relacionamento as mulheres se apoiar, né? Quando a gente fala sobre mulher, um dos maiores desafios, que eu acho que você deve ter tido esse contato muito próximo, que é o desafio do financeiro, porque o homem se sente, quando a mulher tá um pouco a mais, né, sente porque nossa sociedade incluiu isso. E eu falo pra Carol, se a gente for entrar nesse contexto, né, de feminismo ou não, se esse assunto, e de fato o que é feminismo, que ele foi construído errado pela nossa sociedade, a palavra, infelizmente, ela não é utilizada de forma correta, nem é entendida de forma correta, mas não é sobre isso, é a gente se defender, é você levantar... causas e falar sobre. A gente não tem essa sociedade. Ao outro lado, a gente tem a tal sociedade machista. O machista é o quê? O homem que é contra a mulher? Não é sobre isso. Então, se a gente for entrar nesses assuntos machismo e feminismo agora, que eu acho que não é o momento, a gente se estende, mas é um ponto que precisa ser entendido. Mas no caso, você tem um homem do lado de uma mulher apoiando, não é questão nem... Mas eu quero ver a versão masculina. Peraí, vocês... Me fala, você acha que isso... É porque a gente tem 3 contra 1 aqui, é muito... Podem falar. Tem uma hora que ele tá
Eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que isso é uma coisa que é uma visão da mulher? Que a mulher tem essa percepção, assim, às vezes que a maioria dos homens não apoia, ou que boa parte não apoia? Ou você acha que não é a maioria, é só uma coisa que às vezes foi criado porque quem é ruim acaba aparecendo mais do que quem é Sim. bom? Me fala a sua visão. Não, eu acho que isso é uma coisa da sociedade que a gente vê, né? É mais natural a gente enxergar na sociedade, mas hoje a gente tem visto tanta coisa bonita feita pelas mulheres, né? E eu acho que no meu caso, sou muito bem resolvido quanto a isso, tenho o maior orgulho, né? Eu estava falando ali antes, eu tenho uma carteira assinada e sou empregado da Alice Salazar e Companhia Limitada, é uma das empresas que a Alice é sócia, uma das principais. E é legal quando eu vou fazer um cadastro num banco, uma coisa assim, qual que é o meu trabalho? Alice Salazar. Ah, você trabalha na Alice Salazar, tipo, alguém conhece, né? Para mim é um orgulho disso, né? Eu sou funcionário, né? Mas é que a gente é muito bem resolvido. Eu sou muito bem resolvido. Eu acho que, falando um pouco do nosso relacionamento, primeiro, o nosso relacionamento é muito bom, é muito saudável, é muito maduro. Então, assim, a gente se encontrou no momento das nossas vidas, assim, que a gente fez bastante coisa, cada um nas suas vidas individuais, e a gente se encontrou no momento certo e a gente tem um relacionamento muito, muito saudável. No momento que existe qualquer tipo de treta, a gente vai, resolve e segue, né? E isso foi para os negócios também. Mas o que eu vejo, por exemplo, a gente tem uma rede de franquias, a Alice tem, né, uma rede de franquias com 41 lojas hoje. A maioria das lojas são de mulheres, né, empreendedoras. Mulheres empreendedoras à frente do negócio. E a Alice, né, participa junto contigo aí do Mastermind com várias mulheres Verdade. fantásticas, né? Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer os maridos também, Sim, né? os namorados, os companheiros. E eu senti que eles também têm o maior orgulho de estar com vocês, assim, né? Então, a gente está numa sociedade que a mulher está tomando espaço e para nós é maravilhoso, porque eu tenho esse tipo de visão. Eu acho que é uma visão de minoria ainda, infelizmente. Sim. Né? Mas é muito bom quando você tem uma mulher forte ao lado, que é sobre isso, quando eu falo sobre relacionamento, né? É ao lado, não é à frente, nem acima, né? E do mesmo jeito que você, quando eu falei aqui, né, que rolou essa declaração, você tem uma admiração por ele. E eu acho que Mas eu tenho um negócio a contribuir em relação a isso que é muito legal, que meus tratamentos, né? Tô sempre fazendo terapia, eu amo psiquiatra, psicólogo, tudo. E daí um dia eu cheguei pra um deles, assim, e o meu pai trabalha comigo também. Ah, E aí eu disse assim, pô, os dois homens da minha vida trabalham comigo, sabe? Dependem do meu sucesso pra estar bem, e isso às vezes se torna um pouco pesado. Daí ele disse assim, tá, e tu tá tirando todo o mérito de trabalho deles, tu acha que se não existisse eles não iam estar trabalhando em outra coisa? Eu para minha cara! Slap. Eu digo, porra, às vezes precisa alguém pra te dar uma super dica de, porra, é óbvio. Eu tô olhando com o olhar errado e às vezes eu tô criando problema onde Exatamente, não existe, né? não tá super bom, tu não tá usufruindo do serviço deles, por acaso? Sim. Pelo que eu percebi, inclusive, foi uma das coisas que você se apaixonou, né? Que você falou, nossa, ele entende, ele soube seduzir. Exatamente, foi de uma forma tão generosa lá no começo. Do trabalho dele, ele ocupava um tempo comigo, tipo, né, de presente pra mim, porque queria ver o melhor sempre. Foi muito orgânico, muito generoso, até que eu digo, não, tipo, eu tô com vergonha, tu tá trabalhando tanto pra mim que eu tô com vergonha, eu vou te contratar, sabe? Me fala uma coisa, vocês, e com familiares, né? Porque aí você tem seu pai, você tem na equação outras pessoas. Seu pai, irmão e tudo mais. Vocês começaram já com funções muito bem definidas, cada um sabe o que faz, ao que responde, a quem responde. Tem uma relação que foi conversada desde o princípio? Ou não? Gente, vem ajudar, vem pra cá e tal. E depois a gente vai definindo o que cada um faz e vai acertando os pontos. Como é que foi isso? Na verdade, os irmãos delas têm suas profissões, né? Ninguém largou as suas os dois empresas. são sócios. Um trabalha numa multinacional, é agrônomo, e outro é médico, super bem sucedido lá em Porto Alegre. Nenhum largou nada. É investidor mesmo. Não, eles fazem parte, assim, mas todo mundo sabe o seu papel, não é tudo profissionalizado assim também, né? Legal. Mas temos esse desafio de gestão, porque nenhum de nós, nem eu, estamos 100% para isso, assim. Então, esse é um problema que a gente encara um pouquinho.
Muito bom. Você foi aprendendo, assim, você já vinha do negócio, você estava lá como gerente e tal, mas você também não era um cara que entendia de gestão de negócios, por exemplo, de franquias, como... Pois, é isso que eu ia falar. Eu lembro que eu esqueci de falar. Ele tem a consciência dele tranquilo, porque, tipo, ele que trouxe as franquias, ele que fez a marca crescer, não sei o que. Tipo, ó, o papel dele, assim, é quase, fundamental. tipo, fundamental. Tipo, então Porra, Eu tive boas oportunidades. como é que ele não vai ser bem resolvido com isso, né? Eu tive boas oportunidades no mercado, né? Eu trabalhei 15 anos, eu também tenho um MBA em administração de empresas, né? Então, legal. tive Fez uma formação. uma formação boa na área. Trabalhei com multinacionais em São Paulo, Curitiba. E isso me deu muita base. Era meu sonho de carreira. Sabe aquele sonho de quando tu estuda, tu faz a faculdade? Primeira coisa que eu quero fazer, eu trabalhar com multinacional. Quero trabalhar com... E eu quero aprender o máximo para depois ter meu próprio negócio. E foi o que aconteceu. E eu tinha um sonho de morar em São Paulo. Tive a oportunidade antes e não concretizou. Depois eu vim com ela. Sim. E aí eu chego no mercado publicitário aqui, que é um dos grandes negócios que eles têm, e encontro ex-colegas, assim, né? É muito você legal. trabalhou na Publicis, você trabalhou na UMAP, eu trabalhei com essas duas agências, com a FCB Giovanni, né? Que são grandes agências. Você foi realizando seus sonhos. Eu fui enquanto você realizando. realizava os sonhos dela, viraram os sonhos de vocês. Com o Vitor, né? Vitor Nós uma vez Pigini, estávamos numa roda, numa festa, assim, e ele assim, meu Deus, eu sei quem é esse cara. Tipo, era um baita publicitário de Porto Alegre, assim. E ficou super nosso amigo, coisa mais querida do Em vez mundo. como é que chama? Venerar, né? De admirar as influenciadoras, o pessoal Claro que não. Eu, claro, admiro Também, muito, né? Também, mas poxa, ele o é... Vitor Pigini, que era... Incrível. Tava aqui com a gente. Mas aí eu tive essa oportunidade, né? Graças a Deus. Aí eu começo agora com essa oportunidade de negócio da Alice, de trazer pessoas importantes. Lógico que não é nada... Não sou eu que faço tudo, óbvio que não. A gente tem uma operação aqui em São Paulo, na verdade, a nossa casa. Aí vamos falar um pouquinho de gestão? Vamos... Adoro. Isso é uma coisa... Formação em pós também, meu MBA na área, então eu adoro. E na verdade é mais simples, assim. A gente mora em São Paulo e a gente fazia uma coisa que antes da pandemia, e a pandemia nos ensinou a fazer melhor, que é a distribuição de tarefas em vários lugares, né? Então a gente tem hoje 41 lojas em todas as regiões do Brasil e uma gestão delas em Curitiba, e uma loja própria, que é a nossa loja piloto, em Balneário Camboriú. Então, nós temos uma equipe em Curitiba e uma outra equipe em Balneário Camboriú para fazer a parte de varejo. Agora, nós temos uma indústria, né, que é onde a fábrica de cosméticos, na verdade, é uma terceira, que a gente usa muito trabalho de terceiristas, né, que é no Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, nossa cidade. Entendi. Ou seja, o negócio está distribuído em vários locais diferentes, inclusive as franquias, né? Cada uma num lugar diferente. A gente entrou no mercado de infoprodutos, né, através de um sócio em Santos. Né? Depois, agora a gente tem uma sociedade com uma colega em Portugal. Né? Então, a gente tem hoje 7 unidades de negócio entre lojas, gestão, e-commerce, publicidade, infoprodutos, todas espalhadas... virtualmente. Tudo virtualmente, não né? tem É uma loucura, isso é muito legal. Eu vim do mercado corporativo, de sentar na mesa, Sentar na mesa, fazer de negócio, falar escrever aqui e assinar. Sexta-feira eu sextou, aquela coisa, happy hour, o almoço junto. E o horário, né? Eu tinha muito essa coisa do acordar o horário e tal. Eu fui gestor, eu tinha equipes, né, para trabalhar Mas comigo. até hoje tu tem isso. Continua tendo. Ele acorda cedo, eu fico dormindo até meio-dia, até 10 horas. E ele Tem trabalhando. O ritmo dela acordo e faço. criativo, né? E aí eu tive que me adaptar a trabalhar em casa, fazer horário. E deu muito certo, porque a gente consegue hoje agendar as calls, as reuniões. A agenda tá lá cheia de call, é link, né? Todo mundo hoje é muito normal, né? Tem uma frase que eu falo sempre que o online ele é prático, mas o presencial ele é mágico. Mas o online ninguém tira, né, a praticidade. Eu queria te fazer uma pergunta, Amanda. Sobre isso, porque assim, o Michael foi se profissionalizar. E a Alice também fez isso na área dela. E eles foram para lugares diferentes. Enquanto a Alice pôde se dedicar 100% a se tornar a melhor profissional na área dela, o Michael pôde se dedicar a crescer profissionalmente e tudo mais. Muitas mulheres, elas vêm com uma profissão, uma vontade de empreender e tudo mais, mas elas não têm nenhum conhecimento de base
e nem tem esse apoio, esse respaldo ou dinheiro para contratar alguém que possa fazer isso e tudo mais. Na sua experiência, eu sei que você trabalha bastante com comunidades, mulheres que elas empreendem para viver. Então, a pessoa que faz brigadeira, a pessoa que faz lá um atendimento, sei lá, um salão de beleza que ela monta na casa dela. Como é que é isso na sua visão? Assim, como é que a mulher passa por esse processo de profissionalização que eles estão contando que passaram aqui na sua visão? O processo de profissionalização, quando a gente vai para a comunidade mais carente, é bem complicado, porque, na verdade, elas não pensam, elas têm que fazer, né? Você citou o exemplo do brigadeiro, inclusive a gente tem uma estatística, o número é bem mais alto de mulheres negras, ou mulheres que passaram por algum problema, enfim, complexo na sua vida, né? Vida pessoal, e é o que elas têm, tipo assim, eu tenho 2, 3, 4, 5 filhos, e eu preciso fazer qualquer coisa. Então, ou elas sabem, ou elas aprendem. Não necessariamente tem um processo de profissionalização, tem um processo de ação. Eu preciso comer, eu preciso sobreviver e aí eu vou e faço. Então, não tem muito. Agora, muitas sim, como a gente tem vários cases de mulheres que depois, né, se tornaram isso ou aquilo, elas passam por esse processo de profissionalização, porque tem outras pessoas que estão produzindo conteúdo. Normalmente, se a gente pegar o atual, é muito isso. Vamos falar uma maquiadora. Ela acompanha a Alice, ela fazia a maquiagem dela ali, sobrevivência rápida. Ela começa a absorver o conteúdo da Alice, ali sim, provavelmente ela vai se profissionalizar. Então, todo assunto que ela indicar ou que ela falar, provavelmente ela vai pegar. Hoje a gente tem uma estatística muito alta, mesmo na classe baixa, mas tem, que é um smartphone. Alguém na família tem, mesmo eles não tendo acesso à internet como deveria, mas normalmente esse é o caminho. Às vezes é o caminho inverso. Entendi. Olha que legal isso, né? Ao mesmo tempo que a digitalização, ela traz essa oportunidade de você ter um negócio grande, fazer com que o seu negócio tenha vários modelos de negócios diferentes encaixados dentro de um negócio só, né? Dentro do mesmo business. Você também tem, com a internet, com a digitalização, a oportunidade de pessoas que têm vontade de ter um negócio, ou necessidade, porque não tem emprego, tem que sustentar a família, ajudar o marido que não dá conta da renda total. Também tem essa oportunidade dessa pessoa começar a descobrir isso. A Alice descobriu o Michael, né? Descobriu a mina de ouro dela lá. Mas existe, a gente ajuda muita gente através da internet. Você com a maquiagem, eu com a gestão, a Amanda com conexões. E aí a gente acaba tendo o mesmo veículo para permitir coisas diferentes. Isso é muito interessante. Pois é, o negócio foi ficando complexo de vocês. Começou simples, com a ideia de promover uma maquiadora para que ela pudesse ficar conhecida. E depois virou um processo muito maior. Começou com a fábrica, né? Vocês começaram terceirizando a produção ou já com a fábrica de vocês? Não, a gente não tem fábrica de maquiagem. A gente tem a empresa de cosméticos que fica em Santo Antônio, que é a distribuidora. A distribuidora, tá. E é de lá que sai tudo, né? Mas são todos terceiristas, assim. Entendi. Eu tive uma distribuidora de cosméticos. Eu fui sócia de uma distribuidora de cosméticos. A gente também não tinha fábrica. A gente desenvolvia as fórmulas e tudo mais. E a gente terceirizava a produção. Legal. E é um negócio incrível, tem potencial enorme. Mas na época eu deixei de ser sócia dessa empresa porque era um negócio bebê, que dependia do meu trabalho e eu estava com outro trabalho, outro projeto. E eu achei que equilibrar todos os pratos, tanto no sentido de tempo quanto de investimentos naquele momento, não funcionaria para mim. Isso é o mais difícil. Mas foi com dor no coração. Gestão também, né? Também. Gestão de duas empresas, tem uma hora que você tem que escolher. Bebezinho, né? Não dava. Não, isso é o mais difícil que é o que a gente está falando agora, de ter vários negócios, né? Então, são várias mensagens, né? E aí eu começo a olhar a Alice também como marca, mas ao mesmo tempo como veículo de comunicação, né? E o seguidor é o mesmo. Então, ela tá hora tá falando de curso, hora tá falando de produto, hora tá falando de loja, de varejo, hora tá falando de uma publicidade. É muita coisa. Então, isso é o nosso maior desafio hoje, assim, de olhar e como que eu vou administrar isso. Tem que atender bem todas essas partes, né? Nosso maior desafio, com certeza. Como a gente vai fazer um storytelling, né? Mas... Não, e aí você vê que tu tá lutando contra um algoritmo, né? Então, sim, você tem um... O nosso maior desafio hoje, né, Carol, né, Alice? Então, o que acontece? Tem vezes que a gente abre mão, porque a gente precisa contar uma história, a gente precisa, né, tá dentro do negócio, preciso contar sobre um curso, preciso pelo menos falar com quem está ali interessado. Então, estou abrindo mão de uma grande parte da audiência. Sim. Mas, ao mesmo tempo... Sim, por exemplo, uma live de curso, de venda de curso
dá 100 pessoas, e uma de maquiagem que eu abro 2 horas da tarde dá 500, 600. Então, É, e o é isso que a gente está público falando, que completamente, tem que gente. abrir mão do engajamento para E ganhar algumas dinheiro vezes- às vezes, Ganhar né? Porque dinheiro. também... Pra tudo a gente tem que abrir mão de alguma coisa, É, né? Não tem sempre. Pra ganhar, a gente tem que perder em alguma coisa, E não. tocou num assunto bem importante, que assim, né? Como se história like não paga conta, é uma frase que faz muito sentido, que é o que você tá falando. Não é sobre o volume, sim o que você gera de resultado. E às vezes tem o que você não consegue visualizar, né? Palpar. E aí a gente tem que criar, a gente tá, eu sempre penso nisso também, né? Porque a Alice cresceu muito rápido e hoje é muito difícil as influenciadoras ou qualquer influenciador crescer como a Alice cresceu, né? Então ela chegou e atingiu um determinado, platô, assim, que na verdade é uma determinada comunidade. E aquilo ali é a nossa galinha dos ovos de ouro, porque na verdade ali é a comunidade que a gente precisa conversar. Então nós vamos falar com aquela comunidade com todo carinho. Então a gente criar conteúdos para ela e ali desbravar ela, seja o tamanho que ela for. Eu gosto muito da ideia do que vocês fizeram, porque eu defendo muito, inclusive nos meus treinamentos, no que eu ensino para as pessoas, da ideia de você poder ter múltiplos negócios, mas que a melhor maneira de você ter múltiplos negócios é você começar a empreender dentro do seu próprio empreendimento. É normal a gente, como empresário, como empreendedor, ter momentos que a gente está vidrado no nosso negócio, né? Apaixonado, e momentos que a gente perde um pouco aquela vontade, porque a gente vai cansando, a gente é movido por desafios. A gente vai meio que cansando, tem hora de fazer a mesma coisa. E aí a ideia de você empreender dentro do seu empreendimento, que vocês fizeram muito bem. Vocês trabalharam essa comunidade, desenvolveram essa comunidade e criaram todos os outros negócios em volta do mesmo público. Embora vocês tenham outros clientes, que são os franqueados, você tem outros clientes ali que são, por exemplo, quem distribui os seus produtos. Enfim, você tem muitas outras... Stakeholders ali, vários né? outros stakeholders, várias outras pessoas envolvidas e engajadas, mas tá tudo voltado e direcionado para um público só. E vocês maximizam ao máximo o retorno que esse público pode trazer. Isso foi intencional ou foi uma coisa que aconteceu por acaso, não foi bem pensado? Acho que foi orgânico, e hoje em dia a gente assume isso. Por quê? Porque a gente sabe a fórmula de ser mais famosa. Que seria fazer polêmica. Se eu faço amanhã, se eu abro um vídeo e falo mal de um produto da Boca Rosa, pronto. Acabou, bombou. Bombei. Tu sai no site de fofoca, eu tenho a fórmula para isso. E se tu for prestar atenção, todas as pessoas muito conhecidas que estão bombando muito, elas se envolveram em polêmica de alguma forma. E que triste, né? Que triste, né? Gente do céu, como é que a gente Pois é. A gente Pois tava é. vindo no carro e ele estava com o Instagram aberto, a gente não vai falar de quem era, mas tinha uma menina falando umas coisas muito ruins ali, né? Baixaria, Uma assim. baixaria, e é o assunto do momento, do dia, assim, sabe? Eu digo, gente... A gente precisa evoluir muito, Até né? quando isso vai se sustentar, né? Então, são escolhas, né? Mas daí é isso que eu ia dizer, assim, a gente sabe que todo esse crescimento teria esse custo de polêmica. E uma polêmica poderia fazer uma para ter mais seguidores, mas é muito arriscado, porque todos os dias mais de 100 pessoas acordam para trabalhar pelo meu nome, assim. Sim. Então, Mais não de tem 200, como. né? Não tem como. Ela é madura. E outras tantas tem que como você não arriscar. faz ideia, né? Porque às vezes é melhor você entregar um conteúdo bom, que aí uma passa pra outra, aí a outra fala, você viu aquela maquiagem, do que você viu mas eu tô me história referindo de daquela pessoas que pessoa. trabalham nas franquias, entende? Sim, muita gente dependendo essas são as que você do tem certeza, mas tem, o que eu tô querendo dizer, tem as que sim. você não conhece, que são as não palpáveis, que é Sim, aquela indicação que vai, É. né, secundária. Exatamente. Então é uma responsabilidade. Que poderia ter alguém dizendo assim, você conhece a Alice? Não, você conhece aquela da polêmica X, né, ou daquela situação. Isso. Que é uma coisa, né? Eu trabalho com conexões, às vezes você faz a conexão com o volume certo, mas com o gancho errado, e você coloca em risco tudo que você construiu Isso com uma aí. reputação ótima, e aí você pesa que tem tanta gente que depende de você e que vive Isso, o seu bom nome, né? Exatamente. E também eu não tenho estômago para entrar em polêmica grande, assim. Eu já participei de algumas sem querer, assim, que eu caí. E eu vi que é muito ruim. Esses cancelamentos, assim, gente, é horrível. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas é como se tu estivesse apanhando mesmo. É uma dor física, assim. Uma enxurrada de... De pessoas falando coisas pessoas ruins falando e coisa falando ruim. mal de você, que incomoda bastante. Colocando o trabalho em xeque. Mas olha que legal, a gente, né, tem a comunidade da Alice como rede social dela, mas ao mesmo tempo
com as franquias e com os outros negócios, eles começaram a ter suas próprias redes sociais, né? Então, acabou que a gente tem agora mais de 100 mil seguidores na marca de cosméticos, mais de 100 mil seguidores na marca de franquias, na Store. E cada Store tem o seu. Cada 10, loja 20 tem mil, o seu. 5 mil. E, né, 5, 20, 8, 10, 20. 12. Varia do tempo de loja. Tu imagina quantas lojas tem. Então, por exemplo, sei lá, Santos deve ter uma comunidade enorme lá de gente que segue a loja. Né? Então, Você descentralizou sua audiência, né? Você multiplicou. Você colocou pessoas diferentes dentro da sua rede que estão relacionadas ao seu nome e elevam a sua marca, mas que cada uma delas também tem o espaço delas aí. Foi criando um feudo de gente Exato. que rentabiliza através do seu nome, mas também que pode ter o seu se promovem, espaço. somos todos, por exemplo, um dos diferenciais da Alice Salazar Cosméticos Store, né, é o atendimento especializado por um maquiador ou uma maquiadora profissional. Né? Então você não vai ser atendido por um vendedor, por uma maquiadora. Ou maquiador, né? E cada uma das lojas tem suas estrelas, né? Entendi. E eles são micro-influenciadores, né? Eles já estão usando a rede social da Alice Salazar Store para se promover, e as deles mesmos. São micros. Então, assim, a humanização da marca, né? A volta em branding. E aí você fala assim, não, a marca não vai vender pelo produto, ela vai vender pelo cara que está lá em Santos, em Rio Grande do Norte, Belém. Sobre essa história de funcionário empreendedor, tem um lado legal disso e o lado ruim. No processo de contratação, se eu quero um funcionário que vai ficar comigo muito tempo, eu não vou contratar um empreendedor. Porque ele vai ficar comigo um tempinho, ele vai aprender aquilo e ele quer sair. Então, isso é uma das coisas que eu faço uma triagem no momento. Mas a mentalidade empreendedora é alguma coisa que a gente quer treinar nas pessoas. E o que é isso? É a pessoa que veste a camisa, que toma a responsabilidade para si. Então, como é que, como empresário, eu posso olhar isso? Responsividade. Uma palavra estranha, mas que é muito legal. O que é responsividade? É a pessoa que puxa a responsabilidade para o seu colo. Isso, para mim, é um bom funcionário que tem mentalidade empreendedora, mas que não vai sair da minha empresa em 3 meses, levando tudo aquilo que ele aprendeu aqui para começar o negócio dele. Né? É uma linha bem fininha que a gente tem que observar. Mas vamos lá, devolvo para você, continua aí a pergunta. Das conexões, o que eu posso falar hoje é que tu tem que começar isso de uma forma bem prática, eu quero responder isso, que é estar dentro da internet. Por quê? Porque todo mundo está dentro da internet. É impossível hoje tu ter um negócio sem estar dentro da internet, porque nós todos estamos. Nós estamos aqui conversando uma hora, mas nós estamos loucas de saudade, sabe? Já do celular. Então a gente... Não é mais uma opção. Não é a opção. Escolha, é uma necessidade. Então a internet vai te conectar com esse público, que seja pequeno, nichado, mas é muito importante que tu tenha. E outra coisa, não precisa ter jeito pra isso. Tu treina, tá? Gente, olha só. Quando eu comecei, eu apertava no REC e apertava no stop. Ai, meu Deus. Sozinha em casa, com vergonha de mim mesma. E hoje em dia, pode vir o Papa me entrevistar que tá tudo certo. Entende? Então, isso é uma coisa que se treina. Fiquem tranquilos, quem não tem nenhum jeito pra isso. Mas o seu negócio tem que estar dentro da internet pra conectar com pessoas, senão é impossível. Isso é muito bom, porque é muito legal isso, porque é você a cara do seu negócio. E eu sei que para muitos empresários isso é meio estranho, né? Você foi publicitário, talvez você possa contribuir com isso. Mas é meio estranho. Eu tive agência de publicidade, fui dona de agência de publicidade. E por muitos anos, publicidade era alguém ser o porta-voz da minha marca, eu encontrar pessoas que iam falar por mim, e eu usar imagens, vídeos, que falariam por mim sem que eu tivesse que falar. E hoje, as coisas mudaram, mesmo para empresas grandes. Eu sou a cara do meu negócio e as pessoas querem saber quem é que está por trás do negócio. E se eu tenho um empresário engajado, um empresário que se comunica, que tem opinião, que toma partido, que faz escolhas, a empresa dele, ela é uma marca por si só, mas ela se beneficia da marca daquela pessoa, ainda que não seja uma empresa como a sua, que a marca está atrelada ao negócio, né? E o que você pensa disso? Assim, hoje, o cara tem que estar na internet. E qual que é a linha? Isso que eu queria te perguntar. Por onde ele começa, se ele não se sente à vontade. E qual que é a linha para que ele não faça alguma coisa que seja arriscada para a marca, para o posicionamento dela? Eu vou discordar um pouquinho. Pode falar, à vontade. Não, porque, assim, nem todo mundo tem naturalidade para falar.
Nem todo mundo tem preparo, nem todo mundo tem, né? Você vê grandes empresários que são extremamente tímidos ou reservados, né? E tem empresas que faturam milhões, bilhões, históricas, né? Então, a gente não pode exigir que o empresário seja o porta-voz, né? Vamos dar um exemplo, até de certa forma polêmica, nem todo mundo vai ser um Luciano Hang, né? Que você vê hoje, né, na frente de uma empresa. Mas eu acho que sim, que as marcas devem ser humanizadas. Tá? Então, assim, a gente é diferente, né? Não o empresário, o dono como porta-voz. Vou dar 2 exemplos, um grande e um que qualquer um pode fazer, né? Posto Ipiranga. Posto Ipiranga humanizou de uma certa forma que eu tenho certeza que quando tu entra num posto de Ipiranga, tu vai achar que o frentista é simpático. Porque o frentista é simpático em todas as propagandas. Eles foram muito assertivos naquela campanha, né? É uma história de marca construída de que tu vai encontrar tudo no posto em Ipiranga, mas na verdade tu vai encontrar alguém que vai sorrir para ti. Então essa é diferente, ela humanizou a marca de uma forma que eu prefiro o posto Ipiranga por causa disso. Eu abri meu voto aqui sobre postos, né? E vamos lá do outro lado, assim. Eu sou um microempresário. Tem um microempresário, já que a gente está falando de mulheres, tem um negócio de semijoias. Tá? Como é que eu vou entrar no negócio de semijoias? Qual é o primeiro? Vou entrar na internet. Beleza, entrei na internet. Vou botar fotos das minhas joias, que são lindas. Eu pesquisei sobre aquelas joias, elas são maravilhosas. Só que aquelas joias, elas não têm vida. Entende? O produto não tem vida, não fala. No feed tu vai passar, né? assim, ó. Mas eu sou uma empresária que eu sei muito de design, eu estudei, eu viajei, mas eu não sei falar. O que eu vou fazer? Entende? Então eu não posso exigir que ela esteja. Pode ser que eu vá para a internet e vai ficar errado ainda, né? Então a gente pode trazer. Me contrata! Não. Eu coloco e faço, Tu vai pode- dar tudo certo, né? Exatamente O papel isso. de uma influenciadora é que a gente, como se fosse botar a marca num balão desses, né, de viagem. A influenciadora consegue levar a marca para ser vista por mais gente num curto espaço de tempo. Mas ela não vai ficar toda hora a influenciadora ali. Mas o Magazine Luiza é um super exemplo. Óbvio que a Luiza Trajano tem uma super imagem, mas a Magalu lá... A Magalu. eles não... Ela humaniza a humanizou. marca. Aí, Cada vez mais, né? polêmica, fale. Tem exemplos. Polêmica, fale. A nossa só completar esse raciocínio. A nossa marca aqui, a Alice Salazar Store, a gente está usando os vendedores maquiadores, não a Alice. Entende? Tem lojas do interior, as Magazine Luiza de interior, elas usam os vendedores fazendo dancinha dentro das lojas no meio dos fogões das geladeiras. É maravilhoso aquilo. Então eu vejo assim, tu pode ter outras formas com influenciadores, com equipe de vendas, com gerente, com comunidade, que tu vai humanizar, não necessariamente a pessoa. Já vou te passar a palavra, deixa eu só comentar uma coisa. Eu concordo com você, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas hoje é muito legal você saber do propósito da marca, é muito legal você saber por que aquela marca existe. Hoje a gente está buscando isso como consumidores e cada vez mais as marcas que conseguem fazer isso, elas se achegam. Magazine Luiza é uma ótima definição e um ótimo exemplo de uma marca que faz as duas coisas. Você pode sim, você não precisa ser só você para ficar lá falando em nome da empresa. Você pode mostrar seus funcionários trabalhando, você pode mostrar o papel das pessoas dentro do seu negócio. Você pode falar em nome do seu negócio, mas você é o defensor do seu propósito. Não tem ninguém que pode falar melhor do seu propósito do que você mesmo. Por mais que você leve isso para sua marca, para o seu posicionamento. Isso é a minha visão, tá? Não tô te contrariando, não. Eu concordo plenamente com você. Tu tá trazendo... Mas o meu contraponto é esse. Eu vejo que, às vezes, o empresário, ele é tímido, ele acha que ele não tem jeito para isso, ele acha que é melhor ele ficar nos bastidores. É mais confortável colocar alguém à frente, pôr alguém para falar. Mas se ele tiver a possibilidade de ser o porta-voz do propósito dele, ele fortalece, na minha visão, bastante isso. Ele não precisa ficar lá dando a cara a tapa o tempo inteiro, fazendo vídeo o tempo inteiro se ele não gosta disso. Mas ele pode se posicionar por escrito, ele pode Mas alguém tem que estar na internet. Isso que eu trouxe aquela hora. Eu também não estava dizendo necessariamente que tem que ser a pessoa.
Estar na internet de alguma Então, vamos forma. concordar todo mundo. Tem que estar na internet. Tem que estar na A internet. marca precisa ser humanizada. E se Mas tiver o dono do negócio na Se frente, posicionando, melhor ainda. Vai lá. Não, vocês, com essa história, vocês praticamente complementaram, porque a gente vai voltar sempre a estaca zero. Tem uma marca. Mesmo que seja um funcionário lá do interior de Franca, por exemplo, na loja 1 do Magazine Luiza, ele tem uma marca que ele tá, né? Ali. Se a gente pegar um funcionário da loja 1 de vocês, que talvez vocês devem fazer algum tipo de premiação, reconhecimento, ele deve ter uma absurda admiração por você. Eu volto. Tem que ter uma pessoa, tem que ter o ponto rosto, 1, né? né? Não diria o ponto 0, porque não tem ponto 0. Né? Tem o ponto 1, tem a marca. Se você pegar a rede social, você mesmo, você vai falar com um outro público, muito provável até um público masculino, e você falar de um assunto feminino, que é uma marca, que é a que você representa, que é a que você trabalha, existe uma marca, existe uma pessoa. Então, a gente sempre vai ter algo a falar, né? A gente sempre vai ter ali. Então, por isso que eu volto sempre ao ponto 1. Existe uma marca, e essa marca, se existe a pessoa, muito melhor, que vai humanizar muito melhor. Mesmo que tenha o digital, né? Como a gente citou um exemplo aqui de um digital, tem alguém, tem um pessoal, e vai fazer muita diferença. Nossa, tem milhares de exemplos assim para passar aqui. Vou agregar, então, um quarto elemento, já que a gente já tá na fase. Pra mim, o quarto elemento é a mensagem, clara. Porque não adianta também eu pegar o microfone, sair falando em nome da minha marca e ficar falando de um monte de coisas aleatórias, né? Quando você pega a sua câmera, né, Alice, começa a falar com as pessoas, você sabe com quem você está falando, sabe quais são as expectativas dessas pessoas. E muitas marcas, e muita gente que é pequena ainda, não entende tão bem o consumidor dele, não tem essa visão tão clara. Aí vocês trouxeram uma ideia interessante. Vocês começaram de uma pesquisa, quando vocês pensaram, vamos profissionalizar, vamos lá pesquisar, vamos lá entender quem são os nossos consumidores, o que essas pessoas querem, para que a gente possa ter uma mensagem relevante. Não importa se ela é por carta, por texto, se ela é gravada, se ela é falada no vídeo. O importante é que ela seja transmitida de forma coerente. Vamos dar uma dica, então, aqui Vai lá. pra audiência. 2 pontos, né? Uma dica de branding, né? Como tu vai fazer a tua marca se diferenciar, né? Ter sucesso. 2 pontos. Seja diferente e seja relevante. Ou seja, o que eu vou fazer que ninguém está fazendo? Né? Aí a Alice veio como pioneirismo. Ela fez muita coisa que ninguém faz. Hoje não tem uma blogueira, uma influenciadora que tem uma rede de franquias com 40 lojas. Ela ocupou um espaço. Olha o detalhe. Ela está trazendo para dentro da rede outras blogueiras supostamente concorrentes. Todas as blogueiras que fazem marcas... A nossa loja é multimarcas, entendeu? De maquiagem são A vendidas franquia. lá dentro. Então vende coisa da Mari Maria, da Bruno Tavares, da Boca Rosa. A nossa loja vende tudo. A gente sabia que a gente não ia ter perna para abrir uma loja com só nossos produtos. A gente tem pouco SKU. Então vamos trazer os produtos que fazem sucesso na internet. Diferenciação. Né? E relevância. Então faz uma coisa que as pessoas vão achar que é importante. Só tem jeito de saber isso se você perguntar, souber, conhecer muito bem, ficar de olho no seu público, etc. Então essa dica, 2 Mas pontinhos. uma coisa que eu puxo uma perninha daí é que assim, ó, se tu sabe muito bem sobre alguma coisa, fala sobre aquilo, tá? Essa é a dica, porque seja do que for, se tu souber muito bem sobre lente Canon, 23, tu vai lá e fala, entendeu, gente? É assim que faz. Sabe, eu já trabalhava mais de 5 anos como maquiadora, já tinha feito curso, um monte de coisa quando eu comecei a falar sobre isso. Então, esse é o caminho que muita gente faz, e é inverso na internet. Eu quero montar um canal, sobre o que eu falo? Não, saiba muito sobre alguma coisa e fale sobre aquilo depois. Legitimidade. Isso dá confiança também, né? Porque quando você sabe bem do assunto, que as pessoas ficam falando, eu não tenho segurança, eu não tenho confiança, eu não consigo falar na frente de uma câmera. Por que a Carol fala tão bem do assunto dela, né? Por que você fala tão bem do assunto? Porque tem... E você sabe, você fala... Eu brinco que eu tive um problema uma vez numa palestra que não ligava de jeito nenhum. Eu falei, gente, eu fico tranquila. Mas tem gente que não consegue fazer uma palestra sem
né? Sem um PPP. Não tem nenhum problema. Quando você tem confiança, você consegue ir para frente da câmera. Porém, ainda assim, existem as que sabem, mas não vão. Então, estamos aqui Mas dizendo para escrevendo. você, força, foco. Gente, a gente começou falando de trabalhar em família, trabalhar em casal, a gente falou de maquiagem, a gente falou de franquia, a gente falou de modelos de negócios, a gente terminou falando de dicas para você, de como você pode criar conexão, comunidade, como é que você pode começar a construir isso do zero no seu negócio. Adorei essa conversa. Obrigada, Foi muito gente, legal, que muito amor. obrigada por terem vindo. Achei que foi muito bom o casal ter participado, porque a gente tem pontos de vista diferentes e é sempre bom isso. Obrigada, Amanda, pela contribuição, pelas informações. Obrigada a você por participar com a gente aqui, por assistir o Boss Voice. Eu quero saber se você está curtindo, se você está gostando. Deixa aqui seus comentários para mim sobre as suas sugestões, aquilo que você mais gostou daquilo que a gente conversou, aquilo que acontece aí no seu negócio, suas perguntas, que a gente quer interagir com você. E eu te espero no próximo episódio, daqui a 15 dias do Boss Voice. Um grande abraço, um abraço para vocês. Obrigada, Muito obrigada. beijo. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.